Olá para vocês que acompanham este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado. O nosso entrevistado neste programa é escritor e veio para Álvares Machado na década de 1970. Ele é mineiro, como muitos foram os mineiros que vieram para cá, inclusive o fundador do município que aqui chegou em 1916, Manuel Francisco de Oliveira. Autor de contos e crônicas, onde retrata cenas do cotidiano da cidade de Álvares Machado, foi radiotelegrafista da Polícia Civil e também professor. Agradecemos por nos receber para essa entrevista, escritor Rafael Arcanjo Cortes. Rafael Arcanjo Cortes, o senhor nasceu em Minas Gerais, é um serra-litrense. Explique o que é ser serra-litrense, diga qual a sua data de nascimento e quem foram seus pais. Eu nasci em 1937, em Serra do Salitre. Era um distrito de Patrocínio. A terra também do Paulo Constantino, nós estudamos junto no colégio lá. E o meu avô, ele tinha uma sesmaria de terra aí no Triângulo Mineiro. Então, Serra do Salitre foi fundado por ele. E a população, até alguns anos atrás, praticamente era 100% da minha família. Só aqueles descendentes de escravos, que não eram, os demais eram todos. Agora não, agora a coisa mudou, lá tem muita gente de fora. Muito bem. O senhor nasceu então em 23 de janeiro de 1937, em Serra de Salitre, no interior de Minas Gerais. Naquele tempo chamava Chapadão, que é o alto de uma serra, plano, a 1.600 metros de altitude e é plano, não é descida. Então chamava Chapadão. A altitude bem maior do que a nossa aqui, né? É muito mais, 1.600 metros, no alto de uma serra. Em 1976, o senhor chegou em Álvares Machado, a convite do seu cunhado, Elmo Henrique Gonçalves Martins, não é? Aí o senhor passou a ministrar aulas nas escolas da cidade, principalmente no Grupão, é isso? Isso. E era a época dos jornais murais nas escolas. Aí o senhor passou a escrever crônicas e publicar lá no Jornal Mural, é isso? Isso, mas ela saía do Jornal Mural e ia para o lixo, porque naquele tempo a gente não publicava nada, só no Jornal Mural e dali para o lixo. Mas, enquanto ficava no Jornal Mural, houve uma receptividade das pessoas. Como que foi essa receptividade? Olha, as pessoas não me falavam, eu percebia as pessoas lendo, né? Principalmente alunos, lendo e comentando. Eles comentavam, mas não comentavam comigo. Naquele tempo não era tão comum assim você fazer elogio nem nada, né? ou crítica, não sei se estavam criticando ou elogiando, mas ficava só nisso mesmo. Eles não me falavam nada. E apoio de alguns professores, de alguém assim, teve? Ou o senhor não sentiu também? Eu não estou lembrado. Eu acho que teve um ou dois professores que também publicaram lá no jornal, no Mural. Sim. Publicaram lá. Na Gazeta Machadense, nós vamos falar sobre a Gazeta Machadense. A partir de então, o senhor teve várias crônicas publicadas em jornais da cidade, como na Gazeta Machadense, não é? Até chegar à publicação do primeiro livro de crônicas e contos em 1999. Isso. O livro nasceu na Gazeta Machadense. Nasceu ali, foi a origem. E quando eu tinha já um volume suficiente para imprimir um livro, botei em livro. Que teve como título? Polenta com Jasmim. Polenta com Jasmim, muito bem. Na Gazeta Machadense, o senhor publicava seus contos e crônicas sob o pseudônimo de Chico Machado. Alguma razão para ter escolhido esse pseudônimo? O meu avô era Francisco Machado. Meu avô era músico, tanto que na família da minha mãe todos são músicos. A minha mãe era música, todos são músicos. Eu tenho um tio padre lá em Belo Horizonte que é músico. E por essa razão do avô materno, no caso. Então, o meu avô era uma pessoa assim, escrevia, fazia crônica também, que naquela época era raríssimo, ele fazia em escolas e tal. E por causa dele, eu
botei o nome. Então a veia literária, de uma certa forma, foi herdada? Acho que sim. Depois, em 2003, houve a publicação de uma segunda antologia com a obra Álvares Machado, que te amamos. É este livrinho aqui de capa verde, não é? Tem aqui mais de 100 páginas. E nesse livro tem vários contos que retratam aqui do cotidiano da nossa cidade. Nós vamos falar sobre elas também. Mas o senhor também, fora os livros, participou de vários concursos de crônicas e contos na região, cidades como Presidente Prudente, Presidente Venceslau, obtendo o primeiro lugar em muitos deles. Não participa mais atualmente? Inclusive o Mapa Cultural Paulista. Sim. Eu já fui premiado numa edição do Mapa Cultural Paulista. Sim. E já participei de outros que eu já até me esqueci, mas em Venceslau, Presidente Prudente, e tem outros que eu não estou me lembrando mais. Mas foram vários, né? Nós temos... O Rafael teve uma participação intensa, não é? Na produção literária e teve várias premiações aí ao longo do tempo. O senhor também participou do movimento de cursílios da Igreja Católica no final da década de 1970 e foi o segundo casal coordenador do ECC, o Encontro de Casais com Cristo, aqui de Álvares Machado. Isso. O ECC eu acho que eu fiz em 77. Certo. Aí em 78 foi o primeiro, Dr. Paulo Cléo Alves Machado? O Dr. Paulo Cléo que foi o coordenador, ele e a Maria Elisa. Perfeito. E o segundo fui eu. Vocês. Aí vocês trabalharam aqui na comunidade local, creio que muitas pessoas que estão nos vendo se recordam. Rafael, você teve uma grande conquista em 1996, quando deixou de fumar e chegou até a emagrecer. Como é que foi isso? Quantos quilos você emagreceu? Não, deixar de fumar eu deixei em 86. Certo. Deixei de fumar. Em 96 eu deixei de beber. Ah, bom. Aí eu emagreci 20 quilos. Logo no segundo dia já comecei a perder peso e foi até que eu perdi 20 quilos. Então, há uma recomendação aí para parar de fumar e parar de beber. Quem está tentando emagrecer e não está conseguindo, se você que está nos vendo conhece alguém, tá aí a dica, parar de beber e parar de fumar, não é, Rafael? Muito bem. O senhor também é esportista, participa da terceira idade. Aliás, aqui numa de suas crônicas no livro Álvares Machado, que te amamos, o senhor reflete de maneira bem humorada diante daquelas pessoas que se referem à terceira idade como a melhor idade. O senhor diz que isso se trata de um eufemismo, porque melhor idade poderia ser a das crianças, por exemplo. O título da crônica está aqui no livro, quem quiser ler, não é? É Aprendiz de Matusalém. É isso mesmo? Melhor idade... Que esportes o senhor pratica na terceira idade? Eu, há 17 anos atrás, quando eu comecei, era dama e natação. Certo. Depois, a Marilda completou também a idade, começou a participar, então nós participamos também em dança de salão. Então dança de salão, dama e natação. Dança de salão, dama e natação. Por falar em dança, me parece que o senhor também... Nós estamos gravando essa entrevista, para que o internauta saiba, na terça-feira de carnaval. A cidade nesse momento está parada, um silêncio, choveu o dia todo, não é? Terça-feira de carnaval do ano de 2015. Mas... o Gilmar aqui, o nosso cinegrafista, lembrou que o Rafael, ele ia para os salões carnavalescos e brincava bastante. O que o senhor lembra disso? Olha, tudo tem seu tempo, isso aí já passou, até as lembranças, elas foram diluindo. Eu lembro de um grupo que a gente fazia, que é o Nivaldir, o Zé Eduardo, o Elmo. Eu lembro disso. Fora disso aí, o resto já diluiu já. E participava nos grupos, nos salões, é isso? É isso. O senhor lembra das fantasias que o senhor gostava mais de usar? Não lembro mais. Mas se divertia bastante, a diversão recorda. Bastante. Bom, nesta obra, Álvares Machado, que te amamos,
a antologia de crônicas e de contos, não é? O senhor escreve uma crônica que revela o amor por Álvares Machado. O senhor conta que está no Rio de Janeiro, onde mora um dos seus filhos, o médico Bruno, e se sente meio perdido no meio da multidão. Aí o senhor se põe a recordar da terrinha, no caso Álvares Machado, onde as pessoas não precisam nem de CEP e nem endereço para serem encontradas. Basta, na maioria das vezes, apenas o apelido. Realmente é isso mesmo. Às vezes você tem que acrescentar alguma coisa. Quando você fala o preto, você tem que falar o preto do banco, o preto do cinema. Certo. Quando você fala o branco, tem... Então, às vezes você tem que acrescentar mais alguma coisa, mas alguns outros nem precisa. Nem precisa, Nem né? precisa. É coisa machadense. Quando você fala o apelido, aliás, se você disser o nome, a pessoa não vai conhecer. Muita gente não conhece. E se você mencionar o apelido... E quando o senhor estava lá no Rio de Janeiro, que sentiu saudade da terrinha aqui, o que passou na sua mente, no seu coração? Olha, foi exatamente isso aí, olha. A gente num lugar estranho, que as pessoas passam, e às vezes nem vê você. Sim. Nem te vê. Você está sozinho nesse mundo, e eu já estava lá há uns 2, 3 meses, e comecei a sentir falta desse relacionamento amistoso, amoroso que a gente tinha aqui em Álvares Machado. Ô Rafa, como é que vai? Ô fulano, você tá bom? E eu cumprimentava também. E lá as pessoas passavam, parece que nem tinha olho, não via a gente. Aí foi dando aquela tristeza e no fim, quando eu descobri, eu estava chorando. Sim. E isso foi motivo de uma bela crônica, chama Saudades da Terrinha. Eu recomendo, não é? Para quem quiser ler aqui na obra do Rafael, muito interessante, emocionante até. E no final do livro, o Rafael relaciona também vários apelidos que, quando as pessoas ouvem, provavelmente vão se lembrar, não é? Por exemplo, o senhor menciona Azulão, Cazuza, Jacaré, Nena, Bié, Maiado, Cafuringa, Birra, Tarzan, Tata, Neca, vários apelidos que às vezes a gente conhece, não é? Porque na crônica sua, você até menciona que aqui nós temos um Tião que não é Sebastião, não é verdade? Verdade. Nós temos aqui, tínhamos, né, o Pedrão que não era Pedro. Não era Pedro, Carlos. Não era Pedro, não é verdade? Não era Pedro. Pedro era apelido. Exatamente, né? O que te motivou a escrever sobre o cotidiano das cidades, os personagens que você via aqui nas ruas, Rafael? Olha, foi exatamente isso aí que essa comparação que eu fiz com o Rio de Janeiro. Muita gente acha que Álvares Machado não é uma cidade amiga, muita gente acha, mas logo que eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que não era nada disso. É claro, tem muita gente aqui que dada aquela correria de trabalhar em Presidente Prudente, vai e volta, às vezes esquece até dessa parte, de cumprimentar, de fazer amizade e tal. Mas de um modo geral, principalmente agora depois que eu aposentei, é que eu descobri mais isso. O machadense é muito amigo. É isso mesmo que eu quero perguntar aqui, porque numa outra publicação, esta já no final do século passado, e que está no livro Memorial Histórico da Cidade de Álvares Machado, do saudoso jornalista Alcídio Gabán, o senhor diz o seguinte: a história não se escreve por um só homem ou por um grupo de homens em determinado momento, porque extemporânea ela é o resultado do somatório de esforços de um povo no correr do tempo. Aí o senhor menciona grupos e famílias que contribuíram para o crescimento de Álvares Machado. O senhor cita a colônia japonesa, os Maluli, os Narras, os Silva, os Boigues, os Bernal, os Martins, os Avellaneda, os Gabán, os Cavalieri, os Mázaro, os Súniga, os Fernandes, os Serrúcio, os Sanvez, os Garcia, os Catúcio, os Costa e tantos outros. Se o senhor tivesse que definir o povo machadense, como seria essa definição? Olha, eu acho que eu já deixei assim mais ou menos claro, né, para você.
o que eu vejo é um povo trabalhador, amigo, e as famílias são unidas. Você está dizendo aí de várias famílias que você mencionou, que elas deixaram um rastro de amizade em Álvares Machado. Você vê que elas estão crescendo e continuam em Álvares Machado. Eu acho que é isso. Hoje, Rafael, você que nasceu lá em Serra do Salitre, em Minas, não é? Você se sente tão machadense quanto mineiro? Como é que é? Como é que é o coração aí com relação a Álvares Machado? Eu cheguei à conclusão que o coração da gente está onde a gente mora. Sim. Lá na minha cidade, a única coisa que eu me lembro é dos primos que eu tenho lá, tios que ainda tem alguns. A única importância que eu tenho de Álvares Machado, de Serra do Salitre é isso. Sim. Então, a importante para mim na minha vida agora é Álvares Machado, é onde eu estou, onde meus filhos casaram, onde meus netos estão crescendo e onde eu tenho muitos amigos. Lembrando, você mencionou dos filhos, além do Bruno, que é o médico neurocirurgião lá no Rio de Janeiro, não é? Nós temos aqui em Álvares Machado o Breno e temos a Carla também, né? Você tem netos aqui em Álvares Machado, não é? E é por aí. Com relação, o senhor que vivenciou aqui em Álvares Machado, o que teria a falar para a gente do esporte, por exemplo? Então, o auge do Paulista Sim. Foi quando eu morava fora. Perfeito. Como eu tinha parente aqui, tinha amigo Edgar, o Dr. Milton era meu amigo, eu vinha aqui, eu via assistir as partidas. E o Paulista era conhecido em toda a Alta Sorocabana. É verdade. Depois que eu cheguei aqui, ele foi definhando, ficou lá o campo, né? Exatamente. Ficou patrimônio. Mas eu ainda assisti algum jogo, o Breno com 15 anos, 14 anos, praticando esporte lá, e eu já estive lá. Jogou no Dente de Leite, né? Isso, mas depois... Nós somos contemporâneos, né? Eu e o Breno somos... Então quer dizer que na época o Paulista Futebol Clube atraía o senhor a vir de lá para assistir jogos aqui em Álvares Machado? Eu vinha assistir aqui. E era movimentado, animado? Era movimentado, muito. Uma torcida animada. Certo. O senhor chega a se recordar, nós estamos falando do Paulista Futebol Clube, o Rafael já estava aqui, sim, já estava, na época em que houve aqui o Machado Atlético Clube, não é? Nós tivemos por 3 anos aí, cerca de 3 anos, um clássico aqui na cidade que relembrou, porque nós temos feito entrevistas com o pessoal mais antigo, né, que estava aqui, e lembrava muito da rivalidade do Paulista com o Bandeirantes. Mas no início da década de 1980, nós tivemos aqui em Álvares Machado uma rivalidade também bastante presente, que era entre o Paulista Futebol Clube e o MAC, o Machado Atlético Clube. Recorda de alguma coisa dessa época, Rafael? Eu não lembro nem do MAC. Não lembra? Não lembro mais. Não recorda, né? Não. Então, mas foi no início da década de 1980. Nós falamos um pouquinho sobre a política. Quando você veio para cá, a política machadense ainda era efervescente ou já tinha acalmado um pouquinho? Olha, eu acho que ela foi muito quente antes de eu vir para cá. Porque eu lembro quando eu era amigo do Dr. Milton? Do filho do Dr. Milton. Sim. Um adversário do Dr. Milton ganhou a eleição. Aí desceram a Avenida das Américas, aquela passeata monstruosa, gritando vivo e soltando rojões e tal. Quando chegaram ali na esquina do Estrela, que o Dr. Milton morava ali na frente do clube. Sim. Quando chegaram na esquina do Estrela, pararam com todo aquele berreiro, pararam com tudo. Foi um silêncio total, como uma procissão de Corpus Christi. Foi um silêncio total. Você só escutava o crack, crack, crack dos pés. Perfeito. Pés batendo no chão. Aí quando chegou na rotatória, depois passou aí, começou de novo. Isso aí eu me lembro, eu estava aqui naquele dia. Sim. E foi no dia da própria eleição isso? Não, foi depois quando surgiu o resultado. Certo. Porque na época a votação demorava a apuração, é isso?
Agora, eu não me lembro bem se era um adversário do Dr. Milton ou se era um governador que era do partido contrário. Não lembro bem isso aí. Sim. O senhor não se recorda se ele era municipal ou se era na esfera estadual, né? Isso. Só sei que aconteceu isso, que a gente só ouvia os sapatos das pessoas batendo no chão. Perfeito. Olha, coisas de Álvares Machado. Rafael, alguma coisa nessa entrevista que eu não perguntei, que você acha que eu deveria ter perguntado, alguma coisa que você lembra e que gostaria de falar, algum comentário? O momento é seu. Olha, João, eu gostaria só de falar, só de lembrar o crescimento de Álvares Machado, como foi rápido. Quando eu cheguei aqui não tinha Jardim Raio do Sol, ali era um sítio. Aqui onde eu moro, Caseiro, era um sítio daqui para baixo. Jardim das Rosas. Como isso cresceu, como cresceu. E quem mudou daqui naquela época e não voltou mais, se voltar aqui não conhece mais. É claro, quase todas as cidades foram crescendo, né? Mas aqui cresceu muito. Exatamente. Quem está aqui no dia a dia às vezes não percebe esse crescimento, né? Muito bem. Na época que o senhor veio para Álvares Machado, ainda circulava por aqui, a estrada de ferro estava em franca atividade. Rafael viajou de trem, lembra como é que era? Eu tinha um amigo em Presidente Epitácio e eu ia sempre fazer visita, eu ia de trem. Eu e a Marilda e a Carla. E para São Paulo eu ia de trem também. Para São Paulo a gente ia de trem, que era muito mais fácil, que as estradas não eram boas. Certo. Estrada de asfalto era tudo muito ruim. Pista única, né? E pista única, então a gente ia de trem. E eu me lembro uma coisa que aconteceu há uns 35 anos. Meu amigo de Santos, veio ele, a mulher e um filho, veio me visitar. Ele era radiotelegrafista lá da polícia em Santos. Vieram de avião. Quando chegaram aqui na estação, Sim. Eu estava esperando com o meu carro para vir buscá-los. Quando eu fui pegá-los, o trem saiu, ele desceu, e quando viu, ele gritava. Eu falei, o que será? O trem, a mulher não desceu, o trem saiu, levou a mulher. Ah, é? Eu peguei o carro e saí em disparada, fui Sim. pegá-los em Bernardes. Em Bernardes. O Nunca trem só mais- parou em Bernardes. Mas claro, não parava. Aham. E a mulher gritou também, pedindo para parar, mas ele foi embora. E eu fui em Bernardes, a hora que eu cheguei lá, eles já estavam descendo na estação também. Mas são essas histórias que Nunca mais realmente... esqueci. E ela provavelmente nunca mais deve ter ficado dormindo, né? Na estação. né? O senhor fez parte de uma instituição que é a polícia, numa outra época, né? O senhor foi radiotelegrafista de 1961 até aposentar em 1986, né? 25 anos. Como que o senhor vê a polícia daquela época, a polícia de agora, a sensação das pessoas, o respeito para com a polícia era diferente? O que o senhor sente? A polícia, na época, era muito mais respeitada. Mesmo porque a criminalidade aumentou demais. Acaba que a força da polícia cresceu menos do que cresceu a criminalidade. E o respeito das pessoas, inclusive de uma pessoa com outra, sem ser a polícia, já não é mais nada. De uma forma geral. De uma forma geral, já ninguém mais se respeita. Então, menos ainda estão respeitando a polícia. Mas isso tem solução. Olha, eu espero que... Eu posso até não chegar a ver, mas eu espero que uma hora isso vai acabar. Pela maturidade das pessoas, né? O crescimento do respeito entre as pessoas, das pessoas para com a instituição polícia e também pelo avanço à polícia, Porque né? a coisa vai ficar tão avançada que a gente não acredita a coisa que está acontecendo. Eu vejo na televisão, ontem mesmo eu ouvi, olha, moçada, vocês vão ao carnaval, vão brincar, mas cuidado, não deixa de usar camisinha. Quer dizer, que já está sugerindo que o carnaval é para isso. Sim. No meu tempo, nem pensar Certo. falar isso. Isso nem Não, se... falar, podia até fazer até escondido, né? Uhum. Mas ninguém ia falar essas coisas. Nós comentamos aqui sobre a mudança dos tempos, a falta de respeito às pessoas. A educação tem um papel para solucionar isso, Rafael?
Olha, João, eu estou fora da educação já há alguns anos e, para te falar a verdade, eu não sei qual é a solução. Mas uma coisa eu tenho certeza, a solução está na educação, na melhora da educação. Eu te falei, eu estava lendo o livro do Genocídio Americano, Sim, A Guerra do Paraguai. sim. Ora, você precisa ver como eram os paraguaios. Não tinha nenhum analfabeto. Então as pessoas tinham zelo pelo país, pela pátria. Em Angra dos Reis é como Portugal. Quando você vai atravessar a rua, botou o pé, para aquele monte de carro. Eu até assustei nas primeiras vezes. Falei, o que é? O que aconteceu com esse cara? Parou aí. Porque tinha um pedestre que ia atravessar. Não precisa nem ter faixa. Vai atravessar o pedestre, para na hora. Realmente passa pelo respeito com as pessoas, uma solução para tantos problemas que a gente vê aqui no nosso Brasil. Nós vamos então encerrando essa entrevista com o escritor Rafael Arcanjo Cortes. Agradecemos a ele que nos concedeu essa entrevista e agradecemos a você que está acessando o site da TV Foto Bruna e observando mais um trabalho do projeto Cidade Viva, um projeto no qual você pode acompanhar uma série de entrevistas com pessoas que marcaram e marcam a vida da cidade.